Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, mandou um duro recado para o ministro Luiz Roberto Barroso. O Barroso, ele convidou as Forças Armadas a participarem de todo o processo eleitoral, desde o início ali das urnas até as eleições, contagens de votos e todo o processo eleitoral. Só que essa semana, o Barroso, ele fez uma conferência no qual ele ataca o Exército. Primeiro eu vou mostrar para vocês o convite que ele fez, depois eu vou mostrar o vídeo que ele ataca o Exército e logo em seguida eu vou mostrar a nota do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Fiquem comigo até o final, que nós vamos desmascarar o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Antes de começar a matéria, eu queria pedir para vocês, tem um botão aqui no Facebook, assinar agora. Você assina e contribui com o nosso trabalho. Esse ano é ano de eleições, é muito importante a sua contribuição para nós continuarmos a defender o Brasil. Nós não recebemos dinheiro do governo, nós fazemos o nosso trabalho com a sua contribuição. Então vamos lá para o vídeo. Barroso convida militares para fiscalizar processo eleitoral. Iniciativa faz parte de medidas para ampliar transparência das eleições. 31 de agosto de 2021. Atacado pelo presidente Bolsonaro. Nossa, que coisa absurda. Só porque o Bolsonaro falou alguma coisa é ataque. É inacreditável. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, hoje ele não é mais presidente. Quem é presidente é o Fachin e logo em seguida vai ser o Alexandre de Moraes. Procurou o ministro da Defesa, na época, Walter Braga Neto, e hoje o Braga Neto ele é assessor especial do Bolsonaro, porque ele será o vice na chapa de Bolsonaro, para pedir o envio de um representante militar na Comissão Externa de Transparência a ser instituída no tribunal. Foi logo após a votação, lembra aquela votação que teve ali do voto auditável ou do voto impresso? Então, foi derrubado lá no Congresso, não sei se vocês lembram, onde o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma reunião, ele com Alexandre de Moraes, com líderes partidários, antes da votação do voto auditável ou voto eletrônico, ou voto impresso que cai nas urnas e ninguém leva para casa. Logo após esse episódio, ele constituiu essa Comissão Externa de Transparência. Continuando, a abertura das portas do tribunal à cúpula militar despertou receio em setores da política em função das reiteradas ameaças de Bolsonaro de que o país não terá eleições sem o voto impresso. Essa narrativa já caiu por terra porque o Bolsonaro diz que não vai ter problema nenhum porque o Exército vai participar. Só que tem um detalhe, eles não contavam que o Exército tinha inteligência para fiscalizar ou então para descobrir ali alguma coisa que fosse vulnerável às urnas, e o Exército descobriu. Aí que tá o problema. Mas espera aí que eu vou mostrar para vocês essa parte também. Embora sejam parceiros históricos na relação de eleições, o TSE e as Forças Armadas vivem momentos conturbados nessa relação que busca otimizar o processo eleitoral em meio a desfile bélico na esplanada dos ministérios e a ameaças às eleições de 2022. Barroso procurou aplacar os ânimos, destacando que os militares não embarcariam em aventuras golpistas e fez convite formal para que acompanhassem os trabalhos da corte. Até aí, beleza. Ele foi lá, fez o convite e tal, né? Agora, olha só o que o Barroso falou essa semana em uma conferência que ele participou. Olhem o que ele fala sobre a participação do Exército no processo eleitoral. É inacreditável. Ele faz uma coisa e depois ele fala uma coisa e depois faz outra. Preste atenção. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar. Gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Ele fez uma acusação, olhem só que coisa grave. Ele fez uma acusação dizendo que o Exército foi incitado a atacar o processo eleitoral. Agora, eu quero que o Barroso prova que o Exército recebeu ordens para atacar o processo eleitoral. Você está fazendo ilações, ô Barroso, ou você está afirmando? Você tem prova do que você está falando? Então mostre para nós, o povo brasileiro, que o Exército foi incitado a atacar o processo eleitoral. Você tem prova disso, Barroso? Agora, olhem só essa notícia. É uma coisa tão patética que eu vou ter que ler para vocês.
é falsa afirmação sobre imposição de sigilo às sugestões enviadas pelo Exército referente às urnas. No último dia 7, começaram a circular informações falsas sobre sugestões enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral para aprimoramento do sistema eletrônico de votação. A mensagem que circula em vídeo afirma que o TSE teria imposto sigilo às recomendações enviadas pelo Exército para barrar o acesso de um deputado federal à documentação que comprovaria a insegurança do sistema eletrônico de votação. É fato ou boato? Agora, olha só que engraçado aqui abaixo, descendo um pouco. O documento, olhem só, o documento não foi compartilhado com o deputado porque tramita na esfera administrativa do tribunal e ainda será objeto de análise da Comissão de Transparência das Eleições, da qual o parlamentar não faz parte, em reunião marcada para o dia 25 de abril. Peraí, se é sigiloso, então por que não deixaram o deputado Felipe Barros ver quais foram essas determinações que o Exército enviou num total de 712, olhem só, 712 recomendações ao TSE sobre as urnas eletrônicas. Ninguém está dizendo aqui que as urnas são fraudáveis, tá ok, TSE? Para vocês virem aqui mandar a Polícia Federal na minha casa, eu não estou falando isso, eu estou apenas lendo uma notícia. Agora, você que está me assistindo, tire a sua própria conclusão, não estou afirmando nada. Após essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso dizendo que o Exército vai ser usado para atacar o processo eleitoral, olha só a nota de repúdio que o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, mandou para o ministro Barroso. Eu vou ler para vocês e vou colocar aqui na tela. Ministério da Defesa, nota oficial. As Forças Armadas e o processo eleitoral. Brasília, dia 24 de abril de 2022. Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil, promovido por entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as Forças Armadas são orientadas a atacar e a desacreditar o processo eleitoral, o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável o Barroso e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. As Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis, no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições, CTE, e calçadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto do interesse de todos. Ouviu, Barroso? As Forças Armadas, como instituições do Estado brasileiro, desde o seu nascedouro, têm uma história de século de dedicação e bem servir à pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Elas se fizeram, desde sempre, instituições respeitadas pela população. Inclusive o Exército, ele é mais aprovado pela população do que o próprio STF e o próprio TSE. Então, vocês não têm moral nenhuma, Barroso. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com a ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. Então, Barroso, você,
antes de falar alguma coisa sobre o exército, você tem que provar o que você está falando. O que é, Barroso? Você está com medo? O que você está escondendo? Você está escondendo alguma coisa? Você convidou o exército e agora está com medo? Como diziam na minha época, você está mijando para trás, é isso? Por que você está falando isso sem prova? Apresenta alguma prova aí para nós que o exército foi incitado a atacar as eleições. É uma coisa tão patética que não procede, Barroso. O exército sempre esteve ao lado do povo brasileiro, sempre defendeu o povo brasileiro. Quem não gosta do exército são os comunistas, são os esquerdistas, são as pessoas que não amam o Brasil, que não são patriotas. São pessoas que depredam patrimônio, que queimam a bandeira do Brasil. São essas pessoas que não gostam do exército. Me parece que você está incluso nessas pessoas, porque não é possível. Você faz um convite e agora você está com medo do quê? Você não quer que o exército participe mais das eleições? Hein, Barroso? Não é muito estranho isso daí? O que vocês acham? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber por que o ministro Barroso está com essa conversinha fiada agora que o exército vai participar das eleições. Qual que é o medo? Tem medo do quê? E nós, o povo brasileiro, o povo de bem, o povo que trabalha, o povo que gosta do Brasil, o povo que quer ver o Brasil para frente, nós estamos com o exército. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.